Olá, sou o professor Marcos Valério e nesse vídeo vamos dar prosseguimento na história da formação e dos primeiros povoadores de Caçapava. Vem tu também participar dessa história, mas antes deixa aí seu like e se inscreva no canal. Nós terminamos o primeiro vídeo falando sobre algumas famílias que se mostraram insatisfeitas com os rumos políticos na freguesia de Caçapava Velha e que, não mais suportando as perseguições, as injustiças por parte dos conservadores, eles eram a minoria liberais. Então essas famílias, elas resolveram sair dali e buscar um outro local para recomeçar uma nova história. E elas foram recepcionadas, elas foram acolhidas em terras do coronel João Dias Guimarães e sua esposa Maria Carolina Conceição, a chamada Fazenda Velha, é local onde hoje fica o grupo escolar Rui Barbosa e a igreja matriz de São João Batista. E essas famílias, isso é importante a gente destacar, elas não saíram assim num único momento, em uma semana, em alguns dias, não. Elas foram saindo em pequenos grupos, né? Essa curta migração de 5 quilômetros e se mudando para a fazenda do coronel João Dias Guimarães. E essas famílias pioneiros que conduziram, que estavam na linha de frente da saída daquelas famílias liberais para a fazenda chamada Fazenda Velha. E porque eles são também considerados os fundadores, os primeiros povoadores de Caçapava. O primeiro dele que queremos destacar é o capitão João Ramos da Silva. João Ramos da Silva foi um homem de muitas posses, de muitas terras. Ele era parente e também amigo pessoal do coronel João Dias Guimarães. Ele foi também um político muito influente. Ele foi vereador da primeira Câmara Municipal. Era um fazendeiro também, produtor de café e de cereais. E, aliás, os restos mortais do capitão João Ramos da Silva, ele está sepultado na igreja matriz de São João Batista. Para quem entra na porta principal da igreja, está sob a terceira coluna, está a terceira coluna, os restos do liberal João Ramos da Silva. Queremos destacar também uma figura muito importante na condução dessas primeiras famílias de Caçapava Velha para o novo povoado, que foi o Bento Pereira Mota, um liberal também que acompanhou o capitão João Ramos nessa transferência. Foi um homem também de grandes realizações e importantes trabalhos em Caçapava Velha. Consta em sua biografia que o Bento Pereira Mota, ele tinha no quintal da sua casa, onde hoje é o começo da ladeira São José, esquina com a praça Dr. Pedro de Toledo, que ele tinha ali uma fonte d'água e que ele abastecia toda a população com a fonte d'água em sua propriedade. Podemos também destacar nessa pequena galeria dos primeiros fundadores de Caçapava, o tenente Francisco Alves Moreira, também nascido na freguesia de Caçapava Velha. Ele ocupou ali cargos expressivos, ele foi subdelegado, ele foi também juiz de paz, era também um fazendeiro, produtor de café, foi vereador da segunda Câmara Municipal também, um homem de grande participação naquele momento histórico. Seu irmão também
foi um homem muito querido pelos seus contemporâneos, chamado Comendador João Lopes. O Comendador João Lopes foi político também, ele foi vereador da segunda Câmara, também era um fazendeiro, aliás naquela época, né, metade do século XIX, a maioria deles eram produtores de café. O café estava numa expansão nesse momento e esses grandes nomes fundadores de Caçapava, muitos deles eram produtores de café. Então o Comendador João Lopes, ele era uma figura muito estimada, muito querida pelos seus contemporâneos. Ele tinha muita participação nas questões sociais, econômicas. Ele promovia no salão das suas mansões bailes, festas, no momento em que a comunidade não tinha nenhum tipo de diversão, né? Não tinha cinema, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. Tinha alguns circos só, de vez em quando chegava na freguesia. E ele também, ele financiava a entrada do ingresso, né, para os meninos e para as meninas daquela época. Portanto, era uma pessoa que todo mundo gostava e não tinha como não gostar de uma pessoa desse tipo, né? Coronel João Moreira da Costa também teve presença muito importante nesse momento, nesse contexto histórico. João Moreira da Costa, ele cedeu boa parte de sua propriedade para que novas vias fossem abertas, novas ruas. Ele tinha uma fazenda no bairro Olho d'Água. Foi uma figura também de grande relevância neste contexto histórico do início de Caçapava. Destaque também para Benedito Bicudo Leite, um fazendeiro que tinha uma fazenda no bairro Iriguaçu, também de grande participação na economia, na sociedade da época. E esses foram alguns dos construtores do recomeço de Caçapava. Joaquim Manuel de Freitas também foi um comerciante, um político, foi vereador da segunda Câmara Municipal. Então foram alguns desses nomes que você já deve ter ouvido falar. Se você não ouviu falar, você certamente já viu em placas de ruas. São nomes de ruas muito próximos ao centro, como por exemplo a rua Comendador João Lopes, aquela rua da delegacia, que chegando próximo à Vila Resende, ela faz esquina ali com o Depósito Nilo, né, naquele cruzamento. Aí o Depósito Nilo já leva um merchan na faixa, né? Mas é aquela rua ali da professora Darcy Breves de Almeida. Capitão João Ramos da Silva, que hoje leva o nome do calçadão, primeiramente chamou Rua Segunda, depois Rua do Comércio, e a partir de 1853 passou a chamar Capitão João Ramos. E também o Coronel João Dias Guimarães, que é a rua ali que é lateral com a escola Rui Barbosa. Então essas famílias que vieram de Caçapava Velha para a chamada Fazenda Velha em busca de um novo momento, longe das perseguições, quando chegaram ali começaram a edificar as primeiras moradias em torno de uma capela construída ali, provavelmente onde hoje tem um obelisco ali, um pequeno monumento, né? E então eles chegaram ali, cortaram mata, roçaram, aplainaram e começaram ali a construir as primeiras moradias, e outras pessoas foram sendo atraídas. Uns 2 anos depois, mais ou menos, o Coronel João Dias Guimarães lhe faz uma doação da parte da sua fazenda para a construção do patrimônio de São João Batista. No livro do desembargador, jurista, advogado, historiador Benedito Alípios Bastos, um livro que chama Apontamentos Genealógicos Históricos de Caçapava, ele nos fala sobre uma medida chamada braças, que o Coronel João Dias Guimarães ele cedeu 100 braças quadradas das suas terras para a edificação do patrimônio de São João. Braças é uma medida antiga. Cada braça, por exemplo, são 2,20 metros, né? Então 100 braças de todo lado, né? 100 braças daria 220 metros, no sentido onde é o bairro do Veracruz hoje. O limite era ali onde passa hoje o córrego Manuelito, porque do córrego em diante, onde está o bairro de Veracruz hoje, era uma fazenda de café
de propriedade do senhor Manuel Medeiros Dutra, que era conhecido carinhosamente pelos seus contemporâneos como Manuelito. É por isso que aquele ribeirão chama Ribeirão Manuelito. Do outro lado, as 100 braças, os 220 metros, faz ali onde hoje é limite, onde hoje é a Avenida. Em 1844, já com um considerável crescimento, aquela liderança ali, ela vai solicitar ao governo da província a transferência da sede da freguesia de Nossa Senhora da Ajuda para o novo povoado da Capela de São João Batista. No primeiro momento, não foi possível, houve um abaixo-assinado promovido ali pelas lideranças religiosas e pela comunidade também de Caçapava Velha, mas com o desenvolvimento e o aumento da população, 6 anos depois esse pedido foi refeito em 1850 e dessa vez foi efetivado a transferência da sede da freguesia de Caçapava Velha para a Capela de São João Batista, onde João Ramos já tinha reformado, ampliado, feito de taipa de pilão, né? Então, em 1850, foi efetivado a transferência da freguesia. Em 1853, aquele novo núcleo povoado já se expandia bastante, já exportava 150 mil arrobas de café através do porto de São Sebastião. Além do café, também os nossos sitiantes, eles produziam a cana-de-açúcar, o fumo, mandioca, cereais, criava-se também gados bovinos, já havia algumas olarias, expressivo aumento naquele momento. E em 1855, já com todo esse desenvolvimento, as lideranças agora solicitaram ao governo provincial que aquela freguesia de São João Batista, mas ainda subordinada ao Taubaté, fosse agora elevada à categoria de vila. Não foi fácil, foi uma luta árdua com o governo da província. Taubaté era absolutamente contrária à autonomia de Caçapava, ela de forma alguma queria perder a sua promissora e rica região caçapavense. Mas mesmo assim, o governo provincial, através de uma lei que data de 14 de abril de 1855, levou Caçapava, que era uma freguesia, à condição de vila. 20 anos depois, em 1875, já com o crescimento das exportações, já com novas indústrias, com o aumento da população, com a expectativa da chegada da ferrovia, Caçapava foi elevado à categoria de cidade, isso através de uma lei de 3 de maio de 1875. Mas é importante sempre lembrarmos que naquele momento, até a proclamação da República, era considerada a fundação da cidade a data da elevação de vila, ok? A elevação à cidade não tinha tanto peso jurídico assim, era mais simbólico, era mais honorífico. Então, o que vale para Caçapava, o que conta seu aniversário, é a partir da data que foi elevada à condição de vila, 14 de abril de 1855. Mas é importante também destacarmos que é Caçapava Velha, a célula máter da nossa organização social, política e econômica. Então, para finalizar, podemos dizer que Caçapava teve 2 começos. Primeiro, no começo do século XVIII, quando o capitão Jorge Dias Velho chegou ali no povoado de Caçapava Velha, e depois, no segundo momento, em terras de João Dias Guimarães. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe aí um joinha e inscreva-se no nosso canal. E até a próxima. Muito obrigado.